Talvez o teu corpo esteja a falar contigo. Sim, em idioma energético. Neste episódio vamos explorar as energias emocionais e traumáticas que o código do corpo permite identificar e libertar e porque isso pode ser o que falta para começares finalmente a sentir-te leve, alinhada e mais tu. O corpo não mente e às vezes o que parece só uma dor ou um bloqueio ou um padrão é uma história antiga à espera de ser libertada. Bora descodificar? Olá, alma desperta! Dou-te as boas-vindas ao Clique Mágico. Sou a Sofia Taveira e todos os domingos venho convidar-te a olhar para dentro, para que conectes com a tua essência. Aqui partilho a minha história e um pouco da minha magia para te ajudar no teu caminho. Vamos falar de emoções, de crenças e muito, muito mais, porque tudo é energia. E como a palavra também é energia, espero que aqui encontres o teu clique mágico. Seguimos viagem? Como já sabes, a metodologia com a qual trabalho transformou a minha vida e continua a ser o meu suporte quando preciso de reequilibrar a minha energia, elevar a minha vibração, reequilibrar o meu corpo, tratar de uma dorzinha aqui ou ali e desbloquear velhas crenças que vou identificando ao longo desta caminhada que é a vida. E, portanto, vou explicar-te mais em profundidade o que podemos alcançar com os códigos, os tipos de energias, desequilíbrios, desalinhamentos, sistemas de crenças, tudo aquilo que esta fantástica ferramenta realmente nos permite identificar e libertar. Vamos começar por explorar energias emocionais e pós-traumáticas e como o código do corpo atua sobre elas também. Como já te comentei, o código do corpo vai além do corpo físico. Ele permite-nos libertar energias com o auxílio do subconsciente e isto é efetivamente o que acontece na maioria das sessões que faço. Porque às vezes achamos que estamos só irritadas com o trânsito e afinal estamos a carregar raivinha da nossa bisavó. Isto acontece. Então bora lá. Primeiro deixa-me partilhar contigo, de um modo geral, relembrar-te cada tipo de categoria e energias associadas que podemos trabalhar e vamos depois mergulhar no seu significado e como afetam a nossa vida. Hoje vamos andar, como já te referi, à volta das energias, no sentido literal, a nível de energia. A nível de energia, o código do corpo subdivide-se em 6 categorias. Energias pós-traumáticas, energias ofensivas, energias mentais, alergias ou intolerâncias, energias emocionais, tão importantes, e energias de reverberação, também super importantes. Mas vamos começar pelas energias emocionais. Como também já referi, uma emoção aprisionada é uma bolita de energia, que pode ser do tamanho de uma laranja ou de um melão. Por exemplo, se tens muito facilmente situações que te levam à raiva ou à insegurança, se muito facilmente te sentes insegura, muito provavelmente é porque tens muitas emoções aprisionadas de insegurança ou de algo que te leve a sentir insegura e, por um lado, é isso que atrasa a tua vida e, por outro, é aquilo que mais rapidamente reverbera aí dentro. Cada emoção tem uma frequência única. Por exemplo, a vergonha é uma emoção gerada por glândulas ou órgãos sexuais e é das que têm uma vibração mais baixa. Estas energias, estas emoções podem manter-se na zona do órgão que as gerou ou podem mover-se ao longo do tempo. Então, dentro das energias emocionais temos as famosas emoções aprisionadas. Temos também as emoções do muro do coração, também tão popular, e temos os compostos emocionais. Em cada uma destas subcategorias, que já te vou explicar, existem 6 tipos. Estes tipos vão estar presentes em todas elas, ou seja, se estivermos a trabalhar emoções aprisionadas, estes são 6 tipos possíveis. Se estivermos a falar de emoções do muro, estes são 6 tipos possíveis. Se estivermos a falar dos compostos emocionais, 6 tipos possíveis. As emoções aprisionadas é
realmente aquilo que mais comumente temos e que mais afetam a nossa energia. Portanto, só o facto de estarmos a libertar esta bagagem emocional faz toda uma diferença. Depois temos as emoções do muro. Eu tenho um episódio sobre o muro, mas relembro-te o que é um muro do coração. Um muro do coração é criado pelo nosso subconsciente para nos proteger da dor emocional, e o que o subconsciente faz é pegar naquelas emoçõezinhas aprisionadas que temos e começar a construir um muro à volta do nosso coração. Isto tem um impacto muito, muito grande na nossa vida também, porque tendemos mais a agir e a viver desde a mente e não tanto do coração. E os compostos? Os compostos são, no fundo, como o nome indica, compostos. Os compostos é um combinado de mais do que uma emoção. Ou seja, se tu num determinado evento, numa determinada situação, em vez de sentires medo, estás a sentir medo, insegurança, estás a sentir uma data de emoções, e o mais comum é que sejam 2, 3 emoções neste composto, isto vai criar uma energia única. Ou seja, tu não tens simplesmente a energia de uma emoção, tens um combinado de emoções que criaram esta energia única para aquele momento. Portanto, imagina as cores. Quando tens o azul e tens o amarelo, quando os juntas, quando os combinas, eles criam o verde. Portanto, isto é um composto emocional, ok? Então, destas 3 subcategorias, emoções aprisionadas, emoções do muro e compostos, existem 6 possíveis tipos de emoções. O mais comum é o comum. O mais comum é o comum de toda a vida. Ou seja, as emoções que nós, a partir do momento em que nascemos e até ao momento em que morremos, aprisionamos. Podem ser situações em que sentimos algo que não conseguimos descrever e foi demasiado potente e o corpo não processou essa energia, portanto, ela ficou aprisionada. Pode ser um momento, uma situação da tua vida em que estás efetivamente a sentir uma emoção, mas estás num cenário em que não podes expressar e processar, vivenciar essa emoção e ela fica retida e fica aprisionada. Estas são as comuns. São realmente as mais frequentes e são aquelas que causam muito, muito ruído dentro da nossa própria energia. O segundo tipo de emoções que eu diria serem mais populares, quer a nível de emoções aprisionadas do muro ou compostos, são as herdadas. As herdadas, no fundo, são emoções que acabam por nos permitir trabalhar muito a nível dos nossos antepassados, a nível de linhagens, com os nossos filhos, permitem-nos realmente sanar toda uma geração e gerações acima, abaixo, futuras, de ruído energético. As emoções herdadas são-nos passadas durante o momento de concepção. Portanto, se o nosso papá, se a nossa mamã está a sentir alguma coisa mais intensamente naquele momento em que acabamos por estar a ser concebidos com muito amor, essa energia pode passar através do ADN, portanto pode passar, como passa hoje em dia o trauma, que já da epigenética falam muito nisto, há muita, muita coisa que passa durante o momento da concepção. E as emoções herdadas é mais uma delas, incluindo os compostos. Eu gosto muito das herdadas, porquê? Porque elas realmente permitem-nos aqui trabalhar muitíssimo além de nós mesmos. Elas permitem-nos mudar dinâmicas familiares, elas permitem-nos limpar aquele trabalho ancestral que muitos de nós vimos fazer e permite-nos garantir um futuro mais equilibrado para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, mesmo que ainda não estejam, porque é uma energia única, partilhada. Portanto, ao libertá-la de nós, libertamos de toda a gente que tenha aquela emoção, aquela energia herdada. Eu gosto muito das herdadas. Tem um impacto muito grande e às vezes basta um par de emoções herdadas para serem libertadas e começas a ver mudanças bastante bonitas nas dinâmicas familiares e às vezes as pessoas nem sabem bem porquê.
Em terceiro lugar, temos as emoções de pré-conceição. Eu pessoalmente vejo estas emoções de pré-conceição como emoções de vidas passadas, porque acredito nas vidas passadas, já fui a algumas em hipnose e em meditações e elas têm impacto. Têm impacto naquilo que vimos aprender, têm impacto naquilo que vimos experienciar, têm impacto. Ponto final. Pré-conceição, como diz o nome, significa que é uma emoção que ficou aprisionada antes do momento da concepção. Estas emoções são também muito úteis porque ajudam-nos às vezes a entender padrões ou coisas que vimos sanar ou que já estão aqui a ecoar dentro de nós de forma muito natural e permitem-nos também trabalhar, por exemplo, numa vida passada em particular ou mesmo em várias vidas passadas. Este é um ponto da pré-conceição, é um ponto interessante porque tem surgido muito este ano com as sessões com clientes, fazermos trabalho nestas vidas passadas. É muito curioso porque é como se houvesse aqui um padrão de sanar karma, quase não sei, mas sanar vidas passadas, energias que vieram dessas vidas passadas, tem acontecido muito. E é muito útil poder, com os códigos, trabalhar sistemas de crenças que tenham vindo daí, emoções aprisionadas ou outro tipo de energias ou desalinhamentos, desequilíbrios que estejam ainda presentes no nosso corpo, mas que venham de uma vida passada, seja uma vida passada em particular ou várias vidas passadas. Tem acontecido muito, é bastante interessante. Outro tipo de emoção que também costuma surgir são as emoções pré-natal. Okay? As emoções pré-natal tendem a ser do último trimestre de gravidez e não são mais do que as emoções absorvidas ou geradas pelo feto durante o processo de gravidez. Portanto, enquanto estávamos na barriguinha da mamã, podem surgir emoções pré-natal, ou seja, podemos absorver da mãe, podemos absorver de alguém que estivesse muito presente na vida da mãe naquele momento, pode ser o pai, pode ser a avó, qualquer pessoa que esteja perto, ou pode ser o próprio feto que gera essa emoção, por alguma situação de stress, desconforto, por sentir a ansiedade da mãe, etc. Portanto, isto são as emoções pré-natal. Terceiro trimestre, já tive uma situação, creio, de segundo trimestre. Primeiro trimestre nunca me surgiu nenhuma emoção pré-natal. A grande maioria são mesmo terceiro trimestre, oitavo, nono mês, às vezes sétimo, mas andam por aí. Depois temos as emoções partilhadas. As emoções partilhadas não surgem muito frequentemente, não são muito comuns, até porque na teoria requerem um determinado cenário para que possam surgir, mas tenho visto, por exemplo, pessoas que sejam mais empáticas ou que se conectem mais com emoções dos outros, têm mais emoções partilhadas do que o comum. Então, as emoções partilhadas significa, imagina que isto pode ser partilhado por 2 ou 100 pessoas, ok? Vamos pôr aqui um exemplo um pouco mais drástico, mas imagina que estás no trânsito e há um mega acidente, uma coisa mega fora do comum, e todas aquelas pessoas naquele campo estão a sentir pânico, por exemplo. Okay? O facto de estar aqui a mesma energia, a mesma emoção num espaço comum, faz com que esta emoção se partilhe e possa ficar aprisionada. Estas são geralmente as emoções partilhadas, significa que 2 ou mais pessoas estão naquele preciso momento, no mesmo sítio, a sentir exatamente a mesma emoção. Por isso é que não é tão comum que aconteça. E por fim, temos as emoções absorvidas. Estas também diria que não são muito comuns, mas lá está, se és empático ou se tens muito aquele gostinho por poder ajudar ao máximo as pessoas, podes absorver estas emoções. Se estiveres um pouco mais vulnerável, um pouco mais, a tua energia não está assim tão bem e estás a tentar ajudar uma amiga ou ajudar alguém que não está bem, podes absorver a sua emoção e a pessoa depois até pode processar a emoção corretamente
mas tu ficas com ela aprisionada. Not cool. Não acontece muito, não há muitas emoções absorvidas, mas pode acontecer, por exemplo, uma mãe absorver, não é, a emoção da filha, quando existem laços de conexão grandes ou quando alguma coisa tem realmente um impacto grande em nós e estamos mais vulneráveis, podemos absorver. Por isso é que é tão importante nós cuidarmos da nossa energia, nós protegermos a nossa energia. É mega, mega importante. Vale? Porque se não o fazemos, podes estar a sentir tristeza, a tristeza de alguém que te tocou no ombro há 7 anos atrás. Lembra-te que o corpo é generoso. O corpo guarda tudo. É tipo aquele armário onde metes os recibos velhos. Ele guarda tudo. Só o facto de começarmos a trabalhar nas nossas emoções pode trazer-nos muita, muita informação. Primeiro, permite-nos identificar quais são aquelas emoções que nós mais facilmente aprisionamos. Significa geralmente que, ok, há aqui uma ferida profunda, há aqui uma situação que gera muitas emoções destas, que faz com que eu sinta muitas vezes isto. Por outro lado, sempre que faz sentido, o subconsciente pede-nos mais informação. Isto acontece com alguma frequência, principalmente durante as primeiras sessões, acontece muito que venha um tipo de energia e o subconsciente precise de mais informação. Não é que ele precise, mas nós conscientemente precisamos de mais informação. No fundo, o subconsciente está a pedir que se traga à consciência informação sobre esse momento em que se aprisionou essa energia, essa emoção, o que quer que seja. Portanto, o mais comum é obter a idade. É logo assim o primeiro passo. E muitas vezes basta ter a idade e é suficiente. E é muito giro, porque quando sai uma emoção e tu identificas a idade, a pessoa muitas vezes lembra-se exatamente do momento que foi, do evento que foi, da situação que foi. Vem à mente, vem à consciência. Às vezes não, obviamente, se for uma coisa muito de 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, é natural que a pessoa não se lembre, mas às vezes lembra-se. E é muito engraçado o impacto que tem, porque, obviamente, do outro lado, só fica, como é que sabes isso? Eu não sei, o subconsciente está-me a dizer, o teu subconsciente está-me a dar essa informação. E outra coisa que também ocorre, que eu acho que é sempre muito importante ressaltar, é que o subconsciente nunca vai trazer ao de cima alguma emoção, alguma situação, alguma energia que a pessoa não esteja pronta ainda para lidar com ela, para ganhar consciência, para libertar. Por isso é que realmente com o código trabalhamos muito em camadas. Vamos sacando camada a camada e indo cada vez mais profundo. Porque há todo um processo de integração, de capacidade da pessoa poder entender com mais profundidade, se calhar, alguma situação que lhe ocorreu, e isto acontece desta forma. Eu tento sempre, obviamente, estimar mais ou menos quanto trabalho há, mas realmente é difícil. É difícil pelas tantas camadas de profundidade que existem. Mas às vezes bastam 4 sessões para transformar completamente a vida de uma pessoa, ou às vezes uma, ou às vezes 10, 15, 20. Depende mesmo muito da história de vida de cada um. Mas no fundo o subconsciente é como um relógio suíço. Tem ali ao ano a idade exata. E agora quero falar-te das energias pós-traumáticas. Estas energias pós-traumáticas mostram-nos que realmente o corpo não consegue esquecer. Elas podem ser trauma físico, ou seja, quando a energia do trauma físico, que é uma frequência vibracional, fica presa no corpo durante um trauma intenso, ou que é fisicamente chocante ou estressante para a pessoa. Normalmente este tipo de energia é processado e libertado automaticamente, mas às vezes fica bloqueado, se for muito extremo ou se o corpo já estiver em desequilíbrio de alguma forma. Isto não é assim tão difícil que aconteça. Este tipo de energia pode vir de traumas como quedas, um atropelamento, um acidente, uma batida de cabeça, uma doença, geralmente uma doença mais extrema, cirurgia. Portanto, isto é um trauma, uma energia de trauma físico. Depois temos o choque físico-emocional,
Este acontece muito frequentemente e a energia do choque físico ou emocional é, mais uma vez, uma frequência vibracional que pode ficar presa no corpo durante um evento emocionalmente potente, emocionalmente chocante, que é grave o suficiente para exercer um choque ou um stress extremo no corpo físico. Normalmente, o nosso corpo tem essa capacidade de processar e libertar de forma automática, mas pode ficar travado, bloqueado, se for muito extremo ou se o corpo já estiver, novamente, desequilibrado. E depois temos as interferências de recuperação. As interferências de recuperação são um tipo de energia que se desenvolve quando o processo de recuperação do corpo, seja uma lesão, uma doença leve a grave, é interrompido e o corpo não consegue retornar a um estado de equilíbrio. Ter uma energia de interferência de recuperação pode interferir nos processos normais do corpo e criar sintomas que podem ser frustrantes, como por exemplo inflamações crónicas ou recorrentes, espasmos musculares. É muito importante que te diga que ao identificarmos uma energia de interferência de recuperação e quando a libertamos, o que estamos a fazer no fundo é encorajar o corpo a reiniciar um processo de cura novamente. Portanto, isto muitas vezes pode resultar em inflamação ou em alguma dorzinha que volta outra vez porque o corpo está a tentar recuperar e sanar na sua totalidade aquilo que não pode fazer, seja há 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30, não importa. É um processo normal, é um processo mega importante que ocorra, desde que num espaço curto de tempo e sem interrupções. Portanto, quando às vezes os sintomas, não acontece muito, mas se os sintomas se estenderem, falar comigo, que é para eu perceber o que é que bloqueou aqui, o que é que travou, e às vezes podemos precisar de fazer esta libertação uma vez mais, porque o corpo ficou ali, mais uma vez, bloqueado. O trauma muitas vezes não está no que viveste, mas no que não pudeste sentir em segurança. E, portanto, fica ali a marinar e a criar aquela rede energética dentro de ti. O que é que acontece quando nós começamos a libertar estas energias? Há um impacto no corpo, há um impacto na nossa energia, nas nossas decisões, nas nossas relações. Há clareza, e isto eu acho que é uma das coisas mais bonitas de se ver, é a clareza, leveza com que as pessoas começam a ver a vida e começam a responder à vida. Há uma reprogramação subtil e às vezes não tão subtil. Há obviamente um alívio físico e emocional. O código do corpo, para mim, é muitíssimo mais do que uma técnica. É um caminho de regresso a ti, porque ajuda-nos com leveza a escrever a história da nossa vida, a entender as nossas vivências, como vivemos estas experiências e principalmente ajuda-nos a entender que tipo de realidade tem o nosso subconsciente. E a partir do momento em que nós temos consciência de como opera o nosso subconsciente, do que ali está guardado, de qual é a realidade dele, é muito mais fácil reprogramar. A tua essência não está perdida, nunca esteve. Está coberta de camadas vibracionais que geralmente estão prontinhas para libertar. E às vezes basta libertar uma emoção para mudar o teu dia. Então imagina libertares uma camada. Pode mudar a tua vida. Mesmo. Pode. No próximo episódio, na próxima semana, vou falar-te das energias mentais e das alergias ou intolerâncias. Estas são 2 categorias de energias mega frequentes. Não há sessão que eu faça em que não venha uma alergiazinha ou uma energia mental. E estas ajudam-nos mesmo a entender padrões, os padrões que atraímos para a nossa vida e os padrões que repetimos também. Agora é o teu momento de reflexão, portanto fico por aqui. Convido para que esta semana estejas atenta às tuas emoções e até aos teus compostos. Que emoções estás a sentir ao mesmo tempo? Está também presente com os sinais do teu corpo. Vais ver que assim encontrarás cada vez mais estes momentos mágicos de conexão com a tua essência. Até lá, abraço-te com amor e espero sentir-te aqui na próxima semana. E não te esqueças, tudo é energia.